é sobre A Mulher de 30 Anos, do Balzac. Esse é o meu primeiro contato com o autor. Eu não conheço nada sobre a vida dele. Eu sei que ele tem mais de 80 romances publicados, mas esse é o único livro até esse momento que eu li. Então assim, gente, tudo que eu disser nesse vídeo são as minhas impressões de leitura de uma simples leitora. Eu não sou formada em crítica literária, eu não sou formada em letras, eu não sou formada em nada ligado a essa parte de letras e de críticas e etc. Eu sou uma simples leitora que leu Balzac e estou aqui para compartilhar com vocês as minhas impressões. Eu achei um livro muito difícil, muito difícil. Não só na linguagem, mas na profundidade que tem essa obra. Eu tenho esse livro aqui que é da Penguin, Clássicos da Penguin, e a tradução é da Rosa Freire de Aguiar e a introdução é da Eliane Robert Moraes. Se não fosse essa introdução na minha vida, eu não teria entendido essa obra aqui, A Mulher de 30 Anos. Gente, que difícil. Eu achei muito difícil, muito difícil. É assim, um tipo de livro para estudo acadêmico. Aquele livro que você leva na faculdade e você vai estudando capítulo por capítulo e tudo mais. Eu fui com muitas expectativas com esse livro e com o autor também. Só que assim, a minha expectativa neste livro aqui foi justamente por causa do título. Eu achei que seria a protagonista expert, aquela protagonista heroína, e que também fosse falar sobre os 30 anos dessa protagonista, né? Que o livro inteiro seria baseado nessa heroína de 30 anos. Gente, não tem nada a ver. Eu acho que eu peguei, acho não, tenho certeza, eu peguei esse livro com essa ideia na minha cabeça e isso não foi legal. Não foi legal. Porque eu odiei essa protagonista, que é a Julie, né, a protagonista da história é a Julie. Eu odiei do começo ao fim do livro e continuo odiando essa protagonista. Esse livro ele é dividido em 6 partes, porém só tem uma parte aqui que fala sobre os 30 anos dela. Quando ela chega ali nos 30 anos, o Balzac faz ali um breve comentário ali naquele capítulo e ponto. Porque o livro começa ela sendo novinha, uma mocinha, e termina com ela na velhice. Então, assim, ele não trata da idade de 30 anos ou 30 anos da vida da protagonista. Não. Tanto que essa parte cronológica é muito, muito, muito confusa. E aí que tá a introdução que acaba nos ajudando muito a entender essa questão cronológica do livro. O romance, ele começa em 1813, quando começa ali a última revista do Napoleão com as suas tropas. E depois ele termina o livro em 1842. Então é meio bizarro. O livro ele é todo escrito em fragmentos. Então vamos para a história. Então lá no começo do livro você tem a protagonista Julie. Ela está num desfile, lembrando, né, que esse livro se passa na era napoleônica, pelo qual não tenho tanto conhecimento, não conheço toda a história e tudo mais. Eles estão lá num desfile e a Julie acaba se apaixonando por um militar, se eu não me engano ele é militar. E o pai, ela está junto com o pai não aprova. Ele fala, minha filha, esse homem não serve para você. Ele é um militar e eu conheço muito bem os militares. Você não será feliz no seu casamento. Quando o pai disse, você não será feliz no seu casamento, não se case com aquele ser, a primeira coisa que ela fez foi lá e se casou com o ciclano. Aí o pai acabou morrendo e tudo mais. E ali começa a história do livro. A Julie sendo a mulher mais infeliz do mundo no seu casamento. Ok, vamos lembrar que nós estamos falando de uma época aqui, que seria da virada do século XVIII para o século XIX, que a vida, né, das mulheres não era, né, como é hoje. Hoje nós temos muitos problemas ainda, né, com a questão da posição da mulher na sociedade, mas naquela época era pior ainda, pior ainda. Então a mulher tinha N
N problemas naquela época. Porém, na minha visão de uma simples leitora, eu acho que tudo que se passa com a Julie aqui não justifica. Gente, que protagonista chata. Não, gente, vocês não têm noção. O que eu senti falta nesse livro foi um pouco do Victor. O Victor é o marido da Julie. O que eu senti falta foi um pouco da parte dele. Porque ele tem poucas falas, poucas coisas a comentado, você tem apenas a visão da Julie. Ok que nós estamos falando de um livro que se chama Mulher de 30, ou seja, o livro é dedicado, né? O livro é sobre a Julie. Mas eu acho que ficou alguns buracos nessa história. O que acontece? Qual foi o meu... a minha impressão de leitura? A Julie, ela sofre tanto nesse livro, tanto, mas é um sofrimento... que aí que tá, eu não entendi esse sofrimento dela. Eu não entendo. Por quê? O Victor, ele não é um cara que xinga, que maltrata a Julie, que bate, ou seja lá o que for. Ele não é grosso, assim, isso não é falado no livro. Isso que eu fiquei incomodada durante a minha leitura. Ele, pelo que eu entendi, do pouco que se fala sobre o Victor e algumas falas que ele tem aqui na história, ele é um homem, não é um homem romântico, ele não é um homem que presta muita atenção nos sentimentos de uma mulher, ele é um homem que viaja muito, ele fica muito tempo fora de casa, mas ele é um pai dedicado, porque depois a Julie tem filhos e tudo mais. Em algumas partes ele mostra que ele gostaria de ter uma aproximação maior da Julie, ele tenta se aproximar várias vezes da Julie, mas ela se afasta. Então assim, eu não entendo esse sofrimento dela. Quando eu li a introdução do livro, é uma professora? Acho que ela é uma professora, gente. Eu acho que ela é uma professora, essa Eliane. Na introdução, ela comenta que o Balzac quis retratar a Julie sendo uma mulher à frente das mulheres na época. Uma mulher moderna. E de moderna, nesse livro, aqui, eu acho que ela tinha depressão. Porque ela é uma mulher depressiva o livro inteiro. Do começo ao fim da vida dela, a Julie é uma mulher depressiva, uma mulher melancólica. Então eu não consegui visualizar nessa personagem uma mulher que está à frente das outras mulheres na sociedade e muito menos uma mulher moderna. Eu não consigo visualizar isso. Como eu já li alguns romances históricos, todo romance histórico, na verdade, sempre coloca uma mulher que está à frente das outras mulheres na sua sociedade. Vou dar um exemplo de uma personagem que eu gosto muito e que sim, considero ela uma mulher moderna, uma mulher muito à frente da sua sociedade, que é a Elizabeth, do Orgulho e Preconceito da Jane Austen. No livro A Razão e Sensibilidade, nós temos também ai, gente, eu esqueci o nome dela, que é a irmã da Eleanor. Ai, gente, eu esqueci o nome. Mas ela também é sabe, ela ser muito menininha, ela é uma menina que pensa, né, além ali das mulheres e tudo mais. E essas mulheres, elas estão na sociedade. Por mais que elas não concordam com tudo aquilo que está acontecendo com o papel da mulher, elas se colocam numa posição. Elas não se escondem, elas falam aquilo que elas têm que falar sem perder a educação, sem perder a classe. A Julie se esconde, gente. Ela é depressiva, ela se esconde, ela não frequenta bailes. E se ela vai para alguma festa, alguma coisa assim na época, porque ela é uma marquesa aqui no livro, ela é uma mulher de muito dinheiro, o marido tem muito dinheiro. Então, assim, eles são convidados para festas da alta sociedade. Ela sempre está sozinha num canto. Todo mundo sabe que ela é uma pessoa doente. Ela é vista pelas pessoas como uma doente. E sim, ela é uma doente, ela é uma mulher depressiva. Na época, talvez, né? Talvez não, acredito que eles não conheciam essa palavra depressão, mas ela é uma mulher depressiva, gente. Por quê? A partir do momento que ela se casa, ela não consegue suportar os deveres que uma mulher casada deve ter. Porque ela fala o seguinte no livro, que as mulheres, quando se casam,
têm deveres e os homens liberdade. Porque eles têm que viajar, eles têm que cuidar dos negócios da família e a mulher tem que ficar em casa cuidando da casa, cuidando das crianças e tudo mais. Era assim naquela época. Só que ela não concorda com isso. Só que em vez de ela enfrentar os problemas dela, aí que tá, eu não vejo ela enfrentando esses problemas. Ela se isola, ela fica doente por causa dessa melancolia. Então eu não gostei da personagem. Ela acaba se apaixonando, mesmo casada com Arthur. Acho que é Arthur o nome dele, Ela acaba se apaixonando por um cara que é um médico super conhecido, muito parecido com ela nesse sentido meio depressivo, melancólico também. E tem o fim que tem esse relacionamento. Depois ela conhece uma outra pessoa. E assim, gente, as coisas que ela fala, assim, ela é depressiva do começo ao fim. Então, quando eu li a introdução que a professora comenta que o que o Balzac tentou colocar aqui foi uma mulher moderna, eu não sei de onde que ele tirou essa mulher moderna. Eu acho que ele não tem conhecimento nenhum do que seria, né, uma mulher moderna naquela época. Não sei, gente. Foi assim uma história que assim, é uma narrativa impressionante. E você percebe que esse livro ele foi escrito em fragmentos. Você percebe isso. Por quê? O que eu percebi na narrativa do Balzac é que ele narra a história como se ele estivesse desenhando, só que ele desenha em palavras. Ele consegue colocar uma pintura, né? Ele consegue colocar um retrato muito bem detalhado em palavras que aquilo você cria na sua mente. Então isso eu achei incrível. Ele é bem descritivo, porém é uma descrição que faz com que você pensa realmente ali no quadro daquilo que ele está narrando naquele momento, naquilo que ele está descrevendo naquele momento. Eu achei isso incrível. E você percebe, pelo menos aqui nessa obra, que ela foi escrita em fragmentos, porque ele está te narrando uma situação X. Quando ele termina, né, quando tem um desenrolar daquela situação, ele vem em seguida com uma paisagem, com uma descrição de uma paisagem, de um local, de uma sala, mesmo seja um ambiente externo ou interno, ele vai te dar a descrição daquele lugar e aí em seguida ele vem com os personagens e a narrativa e tudo mais. Cada fragmento do livro você tem esses textos construídos, dá a impressão que ele fez isso de forma totalmente separada, ou de propósito, porque ele levou um certo tempo para escrever o romance. Isso foi o que eu senti na narrativa. E tem uma cena aqui no livro que eu não gostei, eu achei assim, uma ideia muito maluca do Balzac, assim. Acho que ele, sei lá, não sei o que estava se passando pela cabeça dele, que isso pode ser um spoiler, ok? Mas assim, eu não considero um spoiler gigante que vai destruir a sua leitura, porque isso não é o foco do livro, tá? Mas pode ser um spoiler aí para algumas pessoas, enfim. Tem uma cena aqui que a Helena, que é a filha da Julie, Helena está escrito em francês, ok? Mas eu não sei falar francês, então irei pronunciar Helena, ou Helene, não lembro mais, enfim. A filha mais velha da Julie. Tem uma cena que quando ela tá mocinha, aparece um cara de noite, acho que madrugada, na casa deles, todo ensanguentado, fugindo de não sei quem, e o pai abriga, né? O pai dela abriga esse cara lá, e ele é um assassino, ele matou uma pessoa ali. E num certo momento, a Julie força a filha, Helena, a pegar a chave, isso tudo escondido do pai, acho que o pai não estava na casa no momento, e abria o quarto lá, a porta do quarto onde estava esse cara aí. E a Helena se apaixona por ele. E ela foge com ele, gente. Naquele dia, assim, o cara todo ensanguentado, acabou de matar um cara, tipo, ela fugiu. Então isso eu achei uma coisa muito maluca. Tudo bem que o final tem um desenrolar bacana, né? Enfim, mas é uma cena que eu não esperava, gente. Uma coisa que eu não esperava, não sei. Claro que a Helena, ela tinha alguns motivos, porque era insuportável viver ao lado da mãe, porque a Julia era uma mulher que ela tinha a seguinte personalidade: eu não sou feliz, então quem está ao meu redor também
não precisa ser feliz, incluindo os filhos. Sim, gente, ela fez a vida da Selena no inferno, só porque ela era filha do Victor, primeira filha. Ela não tinha dom para maternidade nenhum, ela era uma mulher que não fazia absolutamente nada, só ficava se lamentando, chorando no canto. Eu vejo a Julie como uma mulher mimada e fraca. Mimada, fraca e depressiva, melancólica, que se esconde de tudo, que não consegue enfrentar os seus problemas. É isso que eu vejo na Julie. Eu não consigo ver uma mulher moderna, uma mulher que está à frente das outras mulheres da sociedade. Não consigo, mesmo. E outra, gente, o Victor não é nenhum crápula pra ela ficar desse jeito. Se ele fosse um cara ainda que maltratava os filhos, que trancasse ela, até, né? Mas não, gente. O Victor não era desse jeito. Tanto que a Helena tinha amor pelo pai, amor. Então, assim, não dá, gente. Não consegui entender isso. Lendo a introdução, tem uma parte que a professora ela coloca que o foco do contexto dessa história é que a Julie, na verdade, ela não é um retrato, ela não é uma pessoa, mas uma ideia-pensamento. Em algum momento, o Balzac deixa isso meio que registrado na história. Eu jamais iria perceber isso se eu não lesse a introdução. Eu li a introdução antes de ler o livro e li a introdução depois que eu li o livro, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu achei um livro muito difícil, muito profundo. Enfim, gente, é um livro que eu dou 4 estrelas, porque eu gostei muito da narrativa do Balzac, eu gostei ali do desenrolar da história, mas eu não vejo a Julie sendo essa mulher incrível. Ela é uma infeliz do começo ao fim da história, é um livro muito triste, principalmente lá no finalzinho, é um livro bem triste. E a Julie é uma coitada, gente, uma coitada. Então eu não sei dizer pra vocês o que o Balzac quis dizer com essa história. O único foco que ele coloca em um capítulo, que eu não vou lembrar agora qual capítulo, que é o capítulo que fala sobre os 30 anos da Julie. Então ele coloca que quando a mulher completa 30 anos, só tem esse capítulo que tem tudo a ver com o título do livro, ok? Que nesse capítulo ele coloca que quando uma mulher completa 30 anos, você consegue visualizar na fisionomia da mulher uma maturidade. Coisa que na juventude você só encontra ali uma inocência, uma pureza, mas com uma mulher de 30 anos você já consegue ver uma mulher vivida, uma mulher que já tem uma história para contar. Então é até muito bonita essa parte, né, de como ele coloca a mulher aos 30 anos. E eu concordo plenamente em tudo que ele disse e acho interessante vocês lerem. Mas a questão da Julie, gente, sinceramente, não tem como. Tem uma frase da Julie que eu achei assim, sem fundamento algum. Primeiramente, nessa época era muito comum as mulheres casarem com pessoas pelo qual elas já estavam prometidas. Então você pensa, você se casar com um cara, ou o cara também casar com uma mulher pelo qual você não ama, pelo qual você não gosta, e ainda você tem que ir pra cama com essa pessoa. É uma coisa estranha, deve ser algo horrível, horrível. O que acontece? A Julie fala que quando ela ia pra cama com o Victor, é como se ela estivesse se prostituindo. Então, gente, se ela tivesse se casado com uma pessoa que tivesse sido prometida para ela, que o pai arranjou esse casamento e tudo mais, eu até concordo com essa visão, até concordo com esse pensamento. Acho que toda mulher que se casa com um homem que foi arranjado para ela, ela vai se sentir como se estivesse sendo uma prostituta ali com aquele cara. Mas não é o caso da Julie. A Julie casou com ele porque ela quis. Ela teve ainda essa oportunidade de se casar com uma pessoa pelo qual ela quis. O pai ainda avisou, não casa. Ela casou. Então foi uma escolha dela. Porque ela fala o seguinte: o casamento, instituição sobre a qual se apoia hoje a sociedade, faz-nos sentir só a nós todo o seu peso. Para o homem, a liberdade. Para a mulher, os deveres.
Eu concordo que o casamento ele era uma instituição nessa época. A mulher tinha que casar, a mulher tinha que ter filhos, a mulher tinha 300 coisas, 300 deveres. Mas ela não casou, ela casou por amor. Começa por aí. Devemos aos senhores toda a nossa vida. Os senhores só nos devem a sua em raros instantes. Por fim, o homem faz uma escolha ali onde nós nos submetemos cegamente. Ao Senhor posso dizer tudo, pois bem, o casamento tal como se pratica hoje parece-me ser uma prostituição legal. Gente, eu concordo com isso que ela diz sobre o casamento ser uma instituição na época, que a prostituição, que o casamento para ela é como se fosse uma prostituição legal, né? Uma prostituição legalizada. Mas isso não condiz com o contexto da vida dela. Quando você lê a história dela, o Vitor não é um crápula, ela casou com ele porque ela quis. Ela é uma mulher depressiva. O que eu senti que depois do casamento, eu acho que ela tinha uma visão de um homem romântico, daquele homem que fica dando flores. E o Vitor não era assim. O Vitor, ele não era romântico, ele era um cara que viajava muito, ele não era aquele homem sensível, mas ele não era bruto com ela, ele não era um crápula. Aí que tá, eu senti falta disso no livro. O pai falou muito mal dele. Pelo que eu entendi, ele conhecia o Vitor. Só que o Balzac não colocou como realmente era esse cara. Porque eu só vejo ele tentando se aproximar dela o tempo inteiro no livro. E ela é fria com ele. E ela casou porque ela quis. Então, gente, essa frase, na minha opinião, esse pensamento dela não se aplica à vida que ela tem. É como eu disse, se fosse uma mulher que tivesse tido um casamento arranjado, o cara fosse bruto, teria até alguns motivos, mas não é o caso dela. Então, eu não concordo. Então, se você pensar por esse lado, da Julie, na verdade, ser um pensamento, uma ideia, ok. Mas mesmo assim, gente, eu dou 4 estrelas pro livro. É uma história bacana, é um livro que te prende do começo ao fim. Ele te prende, mas ele é um livro muito complexo. E não é só isso que eu disse pra vocês aqui, não. Tem outras coisas, tem muita coisa histórica aqui que envolve ainda a questão de sociedade e de outras coisas. Mas assim, é um livro que eu preciso reler pra entender melhor. Mas eu fiquei assim, tão fascinada pela narrativa do Balzac, assim, eu gostei muito, eu não gostei muito da história, eu não concordei com a personagem, tive ódio da personagem, mas o fato de você ter ódio ou amor por um personagem significa que o livro é muito bom porque ele te causou esse sentimento, certo? Então é um livro que eu considero muito bom, mas eu não concordo nessas visões que eu falei e tudo mais. Só que o Balzac é tão maldito, eu fiquei tão irritada com muitas coisas desse livro que ele desafiou a minha inteligência. E por ele ter desafiado a minha inteligência, olha o que eu fiz em seguida. Eu comecei a ler Ilusões Perdidas. Sim! Eu fiquei com tanta raiva, porque eu não entendi. Eu não sei, não é que eu não entendi. Eu não consegui compreender essa visão da mulher moderna com a Julia. Acho que tá muito longe, a não sei a depressão dela que é moderna. E eu comecei a ler Ilusões Perdidas, porque eu sei que é uma das obras, das obras mais grandiosas do autor. E também porque eu sei que ele era muito amigo do Victor Hugo, então eu tenho muito amor pelo Victor Hugo. Então eu falei, vou te dar uma chance, Balzac, eu vou te dar uma chance. Tanto que ao abrir esse livro aqui, esse livro daquela coleção da Editora Abril, quando eu abri o livro, olha o que tem aqui, ao senhor Victor Hugo. Ele dedica essa obra ao Victor Hugo. Eu morri de amores pelo Balzac só por causa disso. Então comecei a ler Ilusões Perdidas, só que assim, né, eu já gravei o meu vídeo aqui pro canal sobre minhas leituras para o mês de agosto, que eu já estou furando, porque eu já acrescentei esse livro aqui, então isso quer dizer que irei deixar de ler alguns, provavelmente, mas eu não irei ler o livro inteiro, porque ele é um calhamaço, e na verdade eles são 2 volumes. Essa coleção da Abril tem o volume 1 e tem o volume 2 que tá lá em cima, que ele é mais gordinho, se eu não me engano, ele é mais gordinho. Só que esse livro aqui é dividido em 2 partes, então eu irei ler esse mês somente a primeira parte do livro, que são 180 páginas,
ok? Eu irei ler 180 páginas, tanto que eu já comecei a ler. Eu estou aqui na página 53 do livro, e depois a segunda parte eu deixo para o mês de setembro, tá? Mas eu irei ler Ilusões Perdidas, e eu não sei o que eu irei fazer com o livro, se eu faço um diário de leitura, ou se eu espero ler esse primeiro volume e gravo um vídeo, eu espero, enfim, eu não tenho muita certeza. A minha ideia no momento é fazer um diário de leitura. Enfim, deixe aqui nos comentários o que vocês acham, assim, bacana pra vocês. Se eu for fazer um diário de leitura, eu prefiro ler as partes e depois gravar. Esse livro tem 2 partes, e o outro livro, né, porque são 2 volumes, ele tem... lá só tem a terceira parte. Só tem a terceira parte. Mas tem prefácios aqui, tem 3 prefácios e tudo mais. Então, vamos lá. Eu já estou gostando muito da leitura, eu já posso adiantar isso. É um livro difícil, porque tem muita coisa histórica, então provavelmente eu vou ter que sentar e procurar sobre muitas coisas aqui que eu não lembro mais. Eu aprendi na escola, mas eu não lembro em detalhes, né, para poder entender, compreender, né? É um estudo, gente. Balzac é um estudo. Não é um livro que você lê no metrô, que você lê no ônibus, não é. É um livro que você tem que sentar com muita calma, em silêncio, ler e estudar. Porque não é uma obra fácil, mas é uma obra fascinante que te desafia o leitor. E eu adoro autores que me desafiam. Balzac é um. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram Balzac, o que acharam, né? Quem de vocês já leu A Mulher de 30, se concorda comigo nessa questão da Julie ou não. Enfim, vamos discutindo. Então essas foram as minhas impressões de leitura do livro A Mulher de 30 Anos, do Balzac. E voltando, eu não sou nenhuma especialista, eu não conheço nada da obra dele, talvez isso tenha me prejudicado, talvez não seria o primeiro livro do autor que eu deveria ter começado, enfim, mas tá aqui, gente, Mulher de 30 Anos, Balzac eu achei incrível, incrível, e é isso. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!